Olá, boa noite. Os tapetes coloridos de Corpus Christi e a multidão evangélica da Marcha para Jesus. A fé toma as ruas do país no feriado. Polícia Federal conclui que joias dadas de presente por sauditas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro valem 5 milhões de reais. E você vai ver também. Acidente grave na Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Caminhão carregado de combustível tomba, explode e mata motorista. Em Minas Gerais, engavetamento entre um ônibus, 2 carretas e 3 carros deixa 1 morto e 5 feridos. O Rede TV News está no ar. Católicos do mundo inteiro celebram hoje o dia de Corpus Christi. A solenidade lembra o mistério do corpo de Cristo na hóstia consagrada. O feriado é marcado também pela confecção de tapetes coloridos que enfeitam ruas e avenidas. O Rodrigo Cabral explica pra gente como essa tradição começou. Os tapetes de serragem, pó de café, casca de ovo e sal chamaram a atenção de muitos moradores e turistas nesta igreja no centro de Belo Horizonte. Muito lindo, eu nunca tinha visto de perto assim. Vim de São Paulo só para visitar o santuário. A Avenida Afonso Pena, uma das principais da capital mineira, também foi decorada. Os desenhos religiosos foram feitos por um grupo de voluntários em mais de 8 horas de muito trabalho. Todo ano a gente faz, ficamos a madrugada inteira confeccionando e fica do jeito que tá, lindo desse jeito. A tradição dos tapetes tem origem portuguesa. Eles chegaram ao Brasil na época da colonização. Ruas e igrejas são enfeitadas para a passagem da procissão com a hóstia consagrada, que para os católicos representa o corpo de Cristo. Na Catedral Cristo Rei, o tapete foi montado no meio da igreja. A principal missa do dia foi celebrada pelo arcebispo de Belo Horizonte. A festa de Corpus Christi é celebrada na igreja há muitos séculos. Reafirma em nossos corações a intimidade que nós somos chamados a cultivar com Cristo, quando Ele nos diz: quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Na cidade histórica de Sabará, na Grande BH, a confecção dos tapetes faz parte da campanha Mãos de Fé. Desde o ano passado, voluntários de todas as idades são convidados a participar. Eu adoro tradições aqui da cidade, então é muito importante eu participar disso e ver que foi eu que fiz. É um patrimônio imaterial, esse modo de fazer que vai passando de gerações em gerações. Os moradores mais antigos, que durante anos ajudaram a fazer os tapetes, ficam emocionados ao ver a preservação desse costume. As vozes da gente fazia, jogava papel brilhando, nunca deixava de fazer alguma coisa. Meu coração está assim, super emocionado, porque é muito bom a gente que foi criado com essa tradição, ver que após a pandemia eles estão retornando. Hoje, centenas de fiéis participaram da procissão de Corpus Christi pelas ruas do centro histórico. O padre passa pelos tapetes carregando o ostensório com a hóstia sagrada. Em frente a este casarão do século XVIII, os fiéis foram abençoados. E essa vivência da presença de Cristo reafirma tudo que a gente acredita. Muita paz, muita luz, muita força. É essa que eu sinto dentro de mim. Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a montagem do maior tapete da América Latina. Segundo dizem os organizadores, reuniu 6 mil fiéis. Mãos unidas e, aos poucos, os símbolos do cristianismo ganham forma ao longo de quase 2 quilômetros em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. São 238 tapetes, segundo os organizadores, o maior da América Latina. O pessoal fala que é o maior da América Latina, mas eu não vi qual é o maior da América e nem o maior do mundo. Então, a gente tem que fazer essa pesquisa aí, um censo aí que deve ser o maior do mundo e a gente está dando mole. 200 sacos de serragem, 50 toneladas de sal, além de borra de café, pedrarias, tintas e corantes. 6 mil voluntários de diversas paróquias trabalharam durante toda a manhã. O que me move é exatamente a nossa fé na Santíssima Eucaristia, é estar aqui acreditando no grande mistério da nossa fé, que é Jesus que se fez para nós, que deu o seu corpo, o seu sangue para ser o nosso verdadeiro alimento, nossa verdadeira bebida, para mover a nossa vida. Uma tradição que reúne pessoas de todas as idades. Começou com meus pais, né, essa vida de igreja,
E depois que eu comecei a vir, né, agora eu tenho uma família, construí a minha família e hoje a gente já vem, nós, né, minha filha, meu marido e assim, né, a missão é essa, passar de geração em geração. Que bonito, né? Você deve estar se perguntando de São Paulo. Pois é, aqui no estado, a cidade de Santana de Parnaíba é uma das mais tradicionais na confecção do tapete. Os desenhos começam a ser traçados no asfalto. Aos poucos, eles ganham forma e os materiais usados são os mais diversos. Serragem, argila, cal, pó de café e até pipoca. Há 14 anos, Valda chega cedo para ajudar a fazer o tapete por onde passa a Eucaristia, na festa de Corpus Christi. A comemoração acontece sempre às quintas, 60 dias após o domingo de Páscoa. É muito especial, é muito divino, é para Deus que a gente faz, né? E a gente faz com muita alegria. Karine chegou ainda e estava escuro. Nem o frio fez com que ela e a filha faltassem no mutirão para a confecção do grande tapete. Eu sempre via, todos os anos, mas aí devido, às vezes, eu tinha outro compromisso, às vezes trabalhando. Aí esse ano eu estava livre, eu falei assim, eu vou participar esse ano. São aproximadamente 850 metros de extensão e para deixar tudo pronto, esse trabalho conta com mais de 1.000 colaboradores. São fiéis, moradores e tem gente que vem até de outras cidades de São Paulo, como é o caso do Sérgio e Robson. Eles estavam visitando a cidade quando receberam um convite para participar do momento. Para nós foi mágico, conhecendo um pouco mais da cultura da cidade, do tapete. Encontramos o Denis, deu a oportunidade de nos ajudar e está sendo maravilhoso. A intenção era só conhecer, mas aí a gente já colocou a mão na massa aí. A tradicional confecção do tapete em Santana de Parnaíba acontece há 62 anos. Este ano nós escolhemos o tema Corpus Christi e as obras de misericórdia, que fala muito da expressão externa através dos atos concretos, né? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Amar Jesus significa fazer esses gestos concretos. O início do feriado foi marcado por acidentes graves. No Rio de Janeiro, o motorista de uma carreta que transportava combustíveis morreu depois que o veículo explodiu na Serra de Petrópolis, na região serrana. O acidente aconteceu no final da madrugada e provocou o fechamento do trecho da BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora. O caminhão-tanque, que transportava 32 mil litros de gasolina e 12 mil litros de diesel, tombou e explodiu. O motorista morreu carbonizado. Outros 5 carros foram atingidos pelas chamas. Um dos ocupantes sofreu queimaduras no braço. Bombeiros e funcionários da concessionária que administra a rodovia prestaram socorro e trabalharam durante toda a manhã na limpeza da pista. O acidente provocou um engarrafamento de cerca de 2 quilômetros na rodovia. Os motoristas tiveram que esperar até o meio da tarde, quando a BR-040 foi liberada em meia pista. Em Minas Gerais, uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas em um engavetamento que envolveu um ônibus, 2 carretas, 3 carros e um outro veículo que fugiu. O acidente aconteceu no quilômetro 796 da rodovia Fernão Dias, altura do município de São Gonçalo do Sapucaí, no sul do estado. O motorista de uma das carretas ficou preso às ferragens e não resistiu. Em outro trecho, em Contagem, na Grande Belo Horizonte, a câmera de monitoramento flagrou quando um motorista não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de outro carro. O impacto foi forte e parte da pista ficou interditada. Não houve feridos. A 31ª edição da Marcha para Jesus reuniu fiéis de todo o país em São Paulo. Cerca de 2 milhões de pessoas participaram da caminhada. Fortalecer e expressar a fé. Motivos como esses levaram milhões de pessoas para mais uma edição da Marcha para Jesus. A Aline participa do evento desde que nasceu, há 25 anos. Hoje a gente veio para louvar, para agradecer o nome de Jesus. E esse é o maior evento cristão e graças a Deus hoje está acontecendo, sem pandemia, todo mundo podendo se reunir e declarar mesmo que o nome de Jesus é soberano. Cerca de 8.000 caravanas de todo o país trouxeram fiéis para a capital. O evento, que começou no Brasil em 1993, reuniu nesta quinta-feira, segundo a estimativa dos organizadores, mais de 2 milhões de pessoas. E ela nasceu exatamente dessa motivação de nós entregarmos um louvor a Cristo e fazermos as pessoas saírem das ruas, demonstrar a sua fé,
e com o objetivo também da unidade das igrejas. Da Estação da Luz até o ponto final, aqui na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, são quase 5 quilômetros de caminhada. E é aqui que o público confere de perto os shows de grandes artistas da música gospel. Mais de 20 artistas em déstrios elétricos animaram a festa para Jesus. A Mari Borges é uma das cantoras que se apresentaram. Estreante no evento, ela se emocionou com o público. Eu não consigo ver pessoas apenas ali, eu vejo almas, pessoas que estão ali para ser curadas, transformadas, então é uma responsabilidade ainda maior do que cantar para muita gente. Mas foi maravilhoso, gente, maravilhoso. Que lugar lindo, que vibe do Espírito Santo aqui. Com poucos recursos, mas com muita técnica e criatividade, um morador de rua do Rio de Janeiro conserta aparelhos eletrônicos sem cobrar. E até a energia que ele usa para os serviços é de graça. Você vai ver como ele faz isso na reportagem da Natália Fonseca. Uma estrutura improvisada chama a atenção de quem passa em frente ao Ministério Público do Rio, no centro da cidade. É nesta calçada que um descendente de japoneses de 44 anos mora e faz consertos de aparelhos eletrônicos através da captação de energia solar, sem cobrar pelos serviços. Mário Nishimura vive em situação de rua há 9 anos no Rio de Janeiro. Sobrevive com o auxílio do governo e através de doações. Apesar dos poucos recursos, a maior recompensa em consertar os aparelhos é ajudar as pessoas. Fico aliviado e satisfeito, com certeza, e vendo aquela pessoa satisfeita também com o aparelho consertado. Ana Lúcia também mora na rua. Ela ficou sabendo das habilidades de Mário e trouxe o celular com defeito. O problema foi resolvido e ela fez questão de pagar pelo conserto. Maravilhoso, conserta muito bem. Ele mora na rua, passa dificuldade, então um tem que ajudar o outro, né? Mário só tem o ensino médio completo. Nasceu em São Paulo, onde morava com a família, mas acabou perdendo contato com os parentes. Chegou a morar 10 anos no Japão e trabalhava em fábricas que produzem peças. Mas não foi isso que despertou o interesse em aprender a consertar os aparelhos, e sim a curiosidade de entender melhor como tudo funciona. Por gostar realmente dos aparelhos, quando gosta de alguma coisa, se sente prazer também de tomar conhecimento e, se for possível, consertar. As placas de captação de energia solar foram compradas online e entregues no endereço de um conhecido. Com elas, Mário consegue manter os aparelhos alimentados e, através da internet, fica informado sobre o que acontece no mundo. Apesar de ter poucas ambições, de uma ele não abre mão: o conhecimento. Nós vivemos de informações. E quanto mais informado ficamos, mais gabaritados na vida nos tornamos. É isso, tem razão. E olha, a gente exibiu ontem aqui as imagens horrorosas, né, Augusto, de um homem negro, você tá vendo aí, está acompanhando, suspeito de furto, que foi amarrado e carregado por policiais militares, ó, mãos e pés amarrados, carregado desse jeito, como se fosse uma mercadoria, em São Paulo durante prisão. Os policiais foram afastados e a prisão desse homem foi convertida em preventiva. Acontece que a juíza do caso afirmou que, apesar dessas imagens, não existem elementos que permitam concluir que houve excesso dos policiais. Murilo Rincon, ao vivo com a gente agora, traz mais informações. Bom, eu não sei se essa juíza assistiu as mesmas imagens que nós acabamos de assistir novamente agora, porque para mim claramente há indícios de excesso, maus tratos e um procedimento completamente diferente do treinamento que a Polícia Militar recebe. Mas, afinal de contas, o que ela disse, o que ela explicou na decisão dela? Murilo, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite para todo mundo ligado com a gente. Pois é, a juíza do caso entendeu que não há elementos suficientes que permitam concluir aí que houve tortura, maus tratos ou então aí um descumprimento dos direitos constitucionais assegurados ao preso. Na decisão, segundo ela, o suspeito estava cumprindo pena em regime aberto por roubo quando foi detido no último domingo, quebrando aí a confiança que lhe foi dada pela Justiça Criminal e que, ao invés de aproveitar aí a oportunidade
oportunidade que lhe foi dada, Robson Rodrigo, de 32 anos, foi detido em flagrante novamente, cometendo outro crime. Um vídeo feito por uma testemunha mostra o momento em que os dois policiais acabam jogando aí o Robson, primeiro, em uma maca e depois na viatura policial. O suspeito foi detido porque teria participado de um arrastão em um supermercado e depois teria sido encontrado com 2 caixas de bombom. O suspeito aí, passou por audiência de custódia na última segunda-feira. A PM afastou os 2 policiais envolvidos no caso e um inquérito foi instaurado para apurar a conduta dos agentes de segurança. Amanda, Augusto, eu volto com vocês. Obrigado, Rincon. E vamos ver este outro caso. Um estudante foi retirado à força por PMs de dentro de um colégio na região metropolitana de São Paulo. Um dos alunos gravou a ação policial. 2 policiais imobilizam o adolescente e o jogam no chão, de bruços. Um dos agentes apoia o joelho sobre as costas do estudante. Olha isso! Olha isso aí! Ele é aluno! A ação contou com a cobertura de uma policial. Depois, o aluno é algemado e levado para a delegacia. Em nota, a PM informou que foi chamada para retirar o rapaz flagrado danificando o patrimônio da escola. O jovem foi ouvido e liberado com a chegada de um representante legal. Mais um claro exemplo de excesso, Um pastor foi preso suspeito de estuprar adolescentes frequentadores de uma igreja de Guarulhos, na Grande São Paulo. A prisão ocorreu no apartamento de Joilson da Silva de Freitas, de 39 anos. Polícia. Levanta a mão na parede e olha aquele canto. Vai, vem. Não aí, na parede. Não tira a mão do vidro, senão eu passo você. Não tira a mão do vidro. Deixa as meninas colocar. Os agentes foram até o local depois de uma denúncia de um adolescente de 16 anos que pediu ajuda na portaria do prédio, contando que havia sido estuprado. Sabe o motivo de estar sendo preso? Sim. Sabe? Temos um mandado de busca e um mandado de prisão de fazer o senhor, tá ok? Tá bom? Vai cobrar com a gente? Senta aqui e fica quieto. Outras 2 vítimas, uma de 16 e outra de 13 anos, relataram a prática de estupro com detalhes. Segundo a polícia, o pastor era responsável pelo núcleo de jovens de uma igreja aqui de Guarulhos. E era comum receber crianças e adolescentes em seu apartamento, onde morava com a esposa e o filho recém-nascido. Um colchão, um passaporte, um celular, um computador e um tablet foram apreendidos. Tudo vai passar por perícia. O pastor foi encaminhado para o 5º Distrito de Guarulhos, onde o caso está sendo investigado. A polícia pretende ouvir outras testemunhas. Direto para a cela. Depois de quase 10 anos, a Justiça marcou para dezembro o júri popular dos acusados da morte do repórter cinematográfico Santiago Andrade. Ele foi morto ao ser atingido na cabeça por um artefato durante uma manifestação na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2014. Fábio Raposo Barbosa e Caio Silva de Souza foram denunciados por homicídio qualificado e pelo crime de explosão, mas estão soltos cumprindo medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. Quase 7 milhões de brasileiros pediram demissão voluntária no mercado formal no último ano. Os jovens e os profissionais com maior escolaridade foram os que mais optaram por sair dos empregos. Patrick decidiu pedir demissão no ano passado. Hoje, aos 23 anos, tem 2 empresas. Ele tomou essa atitude porque não queria mais trabalhar para outras pessoas. O que me levou a essa decisão de sair da empresa foi que talvez eu estaria trabalhando para o sonho de outra pessoa e que eu teria tantos sonhos e não estaria realizando por conta de eu estar preso, nesse mundo do CLT, digamos assim. Em 2022, dos mais de 20 milhões de desligamentos registrados, quase 7 milhões foram de brasileiros que pediram demissão voluntária, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Chama atenção o grupo de trabalhadores de 18 a 24 anos. Entre os 5 milhões de demitidos, mais de 2 milhões escolheram se desligar, assim como Patrick. O grau de escolaridade também aparece em destaque. A demissão voluntária superou 50% para quem tem pós-graduação.
As empresas hoje elas precisam de trabalhadores mais qualificados, então eles são bastante demandados, né? Existe bastante oferta para eles, então eles acabam se demitindo mais do que as pessoas menos escolarizadas. Alessandra chegou a abrir uma empresa de comunicação quando perdeu o emprego durante a pandemia, mas conseguiu recolocação no mercado. Só que a insatisfação falou mais alto e ela pediu demissão para cuidar 100% do próprio negócio. E eu sabia que se eu me esforçasse um pouco mais, já ia fazer toda a diferença. E foi isso que eu fiz. Então, em menos de um mês depois que eu pedi as contas, eu já tinha fechado um contrato grande e já estava com mais prospecções e já estava falando com outros clientes e tudo mais. Quase 7 milhões de pessoas no Brasil são obesas, segundo o Ministério da Saúde. Para quem precisa perder peso, um balão gástrico deglutível já está sendo comercializado aqui no país. Entenda como funciona na reportagem de Giovanni César. A Tamires sempre lutou contra os quilinhos indesejados. Eu estava querendo perder quilos, só que sempre estava no processo de perda, só que tinha um reganho. Aí eu estava desanimando. Para acabar com esse problema, o médico aconselhou a Tamires um método que foi liberado pela Anvisa em outubro do ano passado e chegou ao Brasil em fevereiro: o balão gástrico deglutível. Quem está de barriga cheia não tem vontade de comer. E é esse o efeito do balão. Ele ocupa espaço no estômago, dá uma sensação de saciedade, inibe o apetite e com isso a pessoa acaba perdendo peso. Uma das principais vantagens do balão é que o paciente não precisa de cirurgia nem endoscopia. Ele engole essa cápsula, por esse catéter é preenchida ela, enche, ele abre, ele expande e vai virar esse daqui. Então lá dentro do estômago vai estar esse balão. O procedimento é recomendado principalmente para os casos de sobrepeso e obesidade leve. Em média, os pacientes apresentam uma perda de peso de 15%. Podendo chegar até 20% em alguns casos. Então, levar o paciente a emagrecimento vai ser muito interessante com esse produto. O balão faz com que a pessoa perca peso rápido. Com isso, ela se estimula, volta a fazer atividade física, aprende a comer bonitinho, certinho. Que o balão, ele não pode, é pacientes que já fizeram algum tipo de cirurgia no estômago. Então, o paciente, eu já fiz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, voltei a ganhar peso, eu quero colocar o balão. Não pode. O balão de engolir é expelido naturalmente depois de 16 semanas. A Tamires está feliz com o resultado. Já perdeu 15 quilos com a ajuda do balão e ainda quer mais. A primeira semana você sente muito enjoo, que o organismo se acostumar com ele. É muito ruim. A primeira semana, depois você se acostuma. Vale a pena para quem está com aquele efeito sanfona. Vamos dizer, engorda e emagrece. Vale a pena, porque você faz uma reeducação alimentar também com ele. A Polícia Federal concluiu a perícia das joias que seriam presentes dados pelo governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Os itens foram apreendidos pela Receita Federal com integrantes de uma comitiva do governo anterior em outubro de 2021. De acordo com os peritos, o conjunto está avaliado entre 4 e 5 milhões de reais. O valor é bem menor do que a estimativa de cerca de 16 milhões de reais, feita quando o caso veio à tona em março deste ano. Um perito da Polícia Federal foi à Suíça visitar a sede da joalheria de luxo que fabricou as peças. O objetivo era apurar com exatidão o valor das joias. Mais de 2.000 pedras preciosas foram analisadas. Os acessórios foram apreendidos no aeroporto de Guarulhos quando um assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tentou entrar no Brasil sem declarar as peças à Receita Federal, o que é ilegal. Após a apreensão, integrantes do governo tentaram liberar as joias em várias ocasiões. A última delas no dia 30 de dezembro do ano passado, quando o coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, ligou para um servidor da Receita Federal. Além do conjunto apreendido, o ex-presidente também recebeu um estojo com relógio, caneta, abotoaduras e um tipo de rosário, além de uma pistola e um fuzil. Todos os itens foram presentes do governo saudita. O ex-presidente Jair Bolsonaro tentou incorporar os bens ao acervo pessoal, mas teve de entregá-los à Caixa Econômica Federal por determinação do Tribunal de Contas da União.
No programa É Notícia, que vai ao ar hoje às 11h45 da noite, Kennedy Alencar entrevista o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, João Paulo Capobianco. Durante a entrevista, Capobianco falou sobre o equívoco do Congresso em relação à MP dos ministérios. Vamos conversar com o ministro Valdez e com o presidente Lula, com a Casa Civil, como é que a gente pode minimizar esse equívoco feito pelo Congresso, mas o Brasil é um país democrático, o Congresso decidiu, o Congresso tem o seu papel. Nós acreditamos que a responsabilidade por organizar a ação de governo é do Poder Executivo. Nós achamos que é lamentável que haja essa alteração. E vamos tentar minimizar isso da melhor forma possível. Agora, existe, evidentemente, uma questão no Cerrado que nos preocupa muito, que é o fato de que a legislação brasileira, no Código Florestal, ela permite um desmatamento muito maior no Cerrado. Então, nós vamos atuar firmemente. Aquilo, como eu disse, aquilo que está autorizado legalmente, está autorizado. Agora, esse é um debate com a sociedade. João Paulo Capobianco falou também sobre o Plano Amazônia e enfatizou o papel das Forças Armadas contra o crime organizado e sobre a integração entre os países. O plano do Ministério da Justiça, ele visa garantir a segurança pública. Esse é um fator excepcional e fundamental. A Polícia Federal, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, a Força Nacional, todos fazem parte do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, e isso vai trazer, certamente, muito mais segurança de operação. Isso é central. As Forças Armadas participam do processo via o Ministério da Defesa, e as Forças Armadas sempre foram muito importantes na garantia, inclusive, da parte operacional, da infraestrutura da ação. Por exemplo, o IBAMA chega numa determinada região e encontra lá 5 mil metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente. Ele não tem como transportar isso para colocar isso em local adequado. Muitas dessas grandes quantidades de produtos do ilícito nós conseguimos retirar das áreas e colocar, aí sim, guardadas em segurança. Os impactos do desmatamento na Bolívia afetam o Acre. O crime organizado também se beneficia dessas fronteiras. Então, a gestão do conjunto do território é fundamental. E, para isso, existe uma organização pouco conhecida, que é a OTCA. E o governo do presidente Lula pretende reforçar muito a OTCA. Vamos realizar a Cúpula da Amazônia em Belém, em agosto desse ano. Nessa cúpula, todos os chefes de Estado de países amazônicos estarão presentes, e a ideia é aprovar uma plataforma de ação, um conjunto de medidas que possam acelerar a integração, a cooperação, a troca de experiências para a gente ter uma ação mais consistente em relação ao bioma. O secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente falou também sobre o Fundo Amazônia, a importância dos doadores internacionais, e afirmou ainda que não há ameaças à nossa soberania. O Fundo Amazônia é uma sacada que o Brasil teve durante o processo de discussão junto às Nações Unidas na Conferência do Clima, que foi o de colocar a seguinte questão. Se o país vai lá e decide, eu vou reduzir o desmatamento, e reduz o desmatamento e cai essa linha. Essa diferença resultou no quê? Numa redução da emissão de gases de efeito estufa. Foi uma contribuição absolutamente fundamental para a questão do clima. Então, é justo que esse país receba uma contribuição da comunidade internacional pelo mérito de ter reduzido o desmatamento e as emissões, e para que possa continuar atuando na redução do desmatamento e das emissões. No anúncio do fundo, a Noruega aportou $1 bilhão. E aí depois veio a Alemanha, e agora estão vindo vários países, estamos renegociando. Então não existe nada de interferência, não existe nada de ameaça à soberania, muito pelo contrário. O que existe é uma recompensa pelo feito que o Brasil realizou por iniciativa própria. Você acompanha o programa hoje às 11h45 da noite. Começamos a exibir, a partir de hoje, uma série especial da Rede TV em parceria com a produtora Doc Films e o Estúdio Paulista sobre as comidas consumidas naqueles dias mais frios. Nesse episódio, uma delícia da culinária suíça, ou seria francesa?
É só o clima esfriar que bate aquela vontade de uma comida quentinha. Mas existem comidas que, além de confortar o estômago, também aquecem o coração. A fondue, para mim, é muito mais que uma receita. No comando de um dos bistrôs mais famosos do Brasil, o chefe mistura o afeto da comida com suas próprias memórias. Eu nasci lá nas montanhas, eu cresci com fondue. Os queijos vêm de lá. Quando a gente vai passear no pasto, no verão, sobe nas montanhas, as vaquinhas são lá. Vamos lá? Então vocês estão convidados. Vem comigo. Vamos entrar na nossa cozinha. Então, a verdadeira fondue se faz primeiramente dentro de uma panela especial. É isso. Fer fundido. Muito grosso, que acumula muito calor. Um dente de alho que eu vou colocar aqui lá dentro. Eu vou amassar. Aí, para mim, já tem um saborzinho de fondue. Já começou bem. Aqui, depois, muito simples, gente. Vinho branco. O branco é seco. É importante para poder harmonizar de forma perfeita com o queijo. Se você coloca um branco muito doce, não vai combinar. Você precisa da acidez para quebrar o lado mais rico, gorduroso do queijo. E um pouquinho de noz moscada. E para o grande finale, ele revela um segredinho. E a última coisa que a gente tem que colocar dentro da fondue é o kirsch. O kirsch é um destilado de cereja, tá? Esse é típico da região também, um pouquinho de kirsch. Tá? Coloca assim, é quase nada, é pouca. Um pouquinho de álcool lá dentro. A palavra fondue significa derretida em francês. Alors, os suíços falam que a fondue ela é suíça e a gente francês, do outro lado, a gente fala que ela é francês. Porque você imagina que a vaquinha, de um lado ou do outro lado, o pasto é o mesmo. Agora chega de falar de salgado. Vamos àquele momento tão esperado por muita gente. A hora do doce. Eu como já pensando na sobremesa. Combinação irresistível para adoçar um romance. E é muito interessante porque qual é a característica da fondue que me agrada muito? É para partilhar. As fondues são as coisas que é feito para juntar as pessoas. Né? A gente não pode esquecer que a gente vai comer dentro da mesma panela. Né? Como eu falo, deve ser responsável de muito casamento. Aliás, tem muito pedido daqui do namoro, do casamento, todo mundo aplaudindo. Adaptado da receita original com queijo, como resistir à fondue de chocolate? Então uso um chocolate que é meio amargo, né, que eu acho que combina bastante com a fruta também. Chocolate meio amargo, aí revela todo esse sabor, textura e tudo aquele fruto. Aqui no Brasil, o fondue doce também ganhou variações e variedade de acompanhamentos. A gente fica até em dúvida sobre qual pedir. Nem precisa dizer se eles gostaram, né? Para um início de namoro ou para manter aquecido o coração, que o inverno seja doce. Eu não sou muito do doce, mas bom, isso é irresistível. E quando você está paquerando a mulher da sua vida na sua frente, vai está perfeito. O Nordeste é a região com o maior grau de satisfação com a vida no país. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas.
O cearense Jader Soares, mais conhecido como Zebrinha, fez do humor a profissão. Além de fazer rir, ele é uma pessoa feliz com o que faz e com a vida. Vai ser difícil encontrar uma pessoa mais satisfeita com a vida do que eu. Eu acho que quando a pessoa encontra uma coisa para trabalhar e consegue trabalhar nela, isso já é um sinônimo de satisfação. Se todas as pessoas trabalhassem naquilo que gostam, o mundo seria muito mais feliz. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que quem vive no Nordeste tem realmente um grau maior de satisfação com a vida. O índice de bem-estar do nordestino é 7,6. Já as outras regiões do país ficaram com notas médias próximas de 7 pontos. A pesquisa mostrou que realmente a região Nordeste tem um grau de satisfação com a vida acima de outras regiões. Não é tão claro que isso pode acabar motivando. O que a gente imagina que pode ser um dos fatores é que talvez a medida de comparação que as regiões têm, né, que pessoas de cada região têm, acabam sendo diferentes. Talvez o trabalhador, a pessoa que vive no Nordeste, acaba tendo talvez uma satisfação um pouco mais atingível. Ainda de acordo com a pesquisa da FGV, o Nordeste é a segunda região onde as pessoas estão satisfeitas com o trabalho, com 77,5%. A região Sul aparece em primeiro lugar com 83,5%. Renato Gomes é um deles. Já trabalhou com carteira assinada, mas há 20 anos resolveu trabalhar por conta própria, o que tem prazer em fazer. A gente trabalha por conta própria, todo dia a gente pega no dinheirinhozinho da gente, não fica sendo xingado pelo patrão, estou me sentindo melhor, maravilhosamente bem e não me arrependo. A dona Eternelita Ribeiro decidiu arregaçar as mangas e vender milho há 3 anos. A autonomia que tem em fazer o próprio horário é um dos motivos de satisfação. Gosto de trabalhar por conta própria, porque eu faço meu horário, trabalho o dia que eu quero, pago o INSS em particular e pronto, dá no mesmo. Trabalhar por conta própria é bem melhor. É assim que é bom. Nós ficamos por aqui, amanhã tem mais. Boa noite. Boa noite, até amanhã 7h20 da noite.